aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão sentou-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque vos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir e nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto, um dá 100, outro 60
outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos cantar outra vez com voz forte. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Podemos nos sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esta celebração. Como já dissemos no início, cada um, cada uma é muito bem acolhido e é motivo de alegria para todos nós. Mas quero também, em nome de toda a comunidade, dar um abraço no Tiago. É impossível te ver, Tiago, muito abraço. O Tiago nos representou e todos nós nos sentimos representados por você, Tiago. Quando você tentou romper e rompeu o cerco aos nossos irmãos do povo palestino, e nós sofremos com você, preso, torturado, maltratado. As dores, o sofrimento que você sentiu, nós sentimos todos também. Nós não seremos felizes se o povo palestino não for feliz também. Nós não seremos livres se o povo palestino não for livre também. Então, recebê-lo, tê-lo aqui conosco nesta celebração, nos enternece, nos compromete e nos faz reavivar o nosso compromisso. Palestina livre. Hoje a celebração nos traz esse texto tão conhecido do semeador, mas no coração do texto, no meio do texto, no versículo que está bem no centro, no versículo 15, traz uma frase muito chamativa, muito provocante. Diz: porque o coração deste povo se tornou insensível. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Por isso que a semente que vem não dá fruto, porque o coração se tornou insensível. Nós temos que pedir muito que Deus nos livre da insensibilidade diante da dor do irmão, da insensibilidade diante dos povos que são massacrados, dos povos que são vítimas de genocídio, dos povos que estão aqui perto de nós, como a população de rua, que nesta semana vai sofrer muito com o frio. O nosso coração se torna insensível porque os nossos ouvidos se fecham, os nossos olhos se fecha a nossa compreensão, e nós queremos só compreender, isto é, aceitar, vivenciar aquilo que nos interessa. Jesus nos chama a olharmos para o outro, não olharmos para nós mesmos. Quando nós não enxergamos bem, a gente põe óculos ou põe lente, ou busca uma lupa. Se nós não enxergamos bem a realidade que vivemos, nós nos tornamos
equivocados, nós não sabemos para onde vamos, nós vamos perdendo o projeto de ser um povo que busca unido, reconciliado, mas sem esconder o conflito, sem esconder as desigualdades, sem esconder aquilo que mata, sem esconder aquilo que ofende, que oprime, que machuca. O campo onde essa semente é semeada tem muito espinho, espinho do individualismo, do egoísmo, espinhos da violência que sufocam a semente da solidariedade, a semente da fraternidade, a semente da partilha. Não querer que chegue alimento na Palestina e não chegue alimento dos povos que estão famintos é crueldade. Isso não é estratégia de guerra, nem estratégia política, isso é genocídio, isso é perversidade. O Evangelho, e hoje nós lemos o trecho de São Mateus, que é o evangelista desse ano, ele começa com as bem-aventuranças do capítulo 5 e conclui de uma maneira muito forte o capítulo 25, que vai dizer: eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu estava nu e com frio e vocês me vestiram e me agasalharam, eu estava doente e vocês cuidaram de mim, eu era forasteiro, vocês me acolheram. É Jesus que diz isso. Tem gente que adora de pegar frases do Evangelho para ficar condenando os outros, para ficar dizendo: está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia: eu estava com fome e me destes de comer. Está escrito na Bíblia: eu estava com sede e me destes de beber. Está escrito aqui na Bíblia. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. Não há compreensão que não passe pelo sentimento que mobiliza o sentimento de solidariedade, de proximidade. Temos repetido aqui dezenas de vezes. Aqui o Centro Esportivo da Moca, há 30 anos, abria a emergência para acolher os irmãos de rua que não têm acolhimento. Esse ano não abriu mais, porque a elite moquense se sente ofendida de que os irmãos de rua durmam no Centro Esportivo. Tira o equilíbrio emocional deles, os irmãos sujos, esfarrapados, esquecidos, têm um lugar para dormir. Há 30 anos nós abríamos ali. Esse ano fechou. Não abriu. E a tenda de baixas temperaturas foi aberta no Paris, num lugar onde ninguém chega. Isso é fechar os olhos. É fechar os olhos ao sofrimento das pessoas. Nós estamos passando por mudanças climáticas violentas. Estamos vendo na Europa e no norte do mundo as pessoas morrendo por causa das altas temperaturas. Morreram mais de 1.000 pessoas na França, na Inglaterra, por causa das altas temperaturas. Nós aqui vamos ter essa semana 9 graus de temperatura. E não vamos ter lugar para acolher as pessoas. Depois, o poder público diz com toda disfarçatez: tem lugar, eles que não vão. É fácil de dizer: tem agasalho, eles que não compram. Tem comida, eles que não fazem.
Tem, aqui na Moca está cheio de apartamento para vender, eles que não compram. Eles que não se viram. Isso é a compreensão perversa da lógica do individualismo, da lógica que alimenta a desigualdade. Nós temos que ser terra fecunda, propícia, para que essas sementes de solidariedade, de afeto, de bondade floresçam, frutifiquem, para que nós possamos dar respostas. O que diz aqui no final: a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Compreender significa vivenciar, e esse produz fruto. Até o texto é exagerado dizendo que produz 100. No judaísmo agrícola, uma semente produz 30 nesse tempo, na melhor das hipóteses. Aqui fala de 60 e de 100. Eu ouvi dizer esses dias que a caridade não tem fronteiras nem limites, mas isso precisa ser verdade. Não basta dizer, é preciso dar fruto, compreender. Da segunda a sexta, quando partilhamos o pão pela manhã, nós temos visto nossos irmãos de rua cada vez com mais fome, cada vez comendo com maior voracidade o pão, tomando o café com leite quentinho, que se puder eles tomam 10 vezes, e perceber em cada um desses irmãos o próprio Senhor, sujo, maltratado, sem nenhum cuidado, sem nenhum afeto, sem nenhuma palavra, esquecidos, rejeitados, evitados, criminalizados. E quando eu olho para eles, eu não vejo um monte de anjinhos. Eles não são anjos. Se eles fossem anjos, eles não estariam nem sujos, nem com fome, porque anjo, segundo a gente sabe, não tem nem fome, nem se suja. Eu não vejo neles anjos. Pessoas, imagens de Deus, com todas as dificuldades e as limitações que todos nós temos, e que se agudizam, as nossas dificuldades se agudizam na ausência de possibilidades. Quando todos os nossos direitos são negados, as nossas limitações se agudizam também. Ao ouvir essa palavra de Deus nesta cidade, nesse tempo que nós estamos vivendo, e que vivemos aqui na terra em que pisamos, mas que vivemos também no mundo em que habitamos. Então não podemos ser omissos diante do que acontece com os povos em guerra, com os povos que são exterminados, sem termos solidariedade ao povo palestino, sem termos solidariedade à luta das mulheres que são vítimas do feminicídio diariamente na nossa cidade, dos grupos que são rejeitados pelo preconceito, pela discriminação, o assassinato de mulheres trans, que cada vez aumenta mais. Dar fruto é ter consciência de tudo isso. Aí alguém pode dizer, mas é muita coisa, né? Ninguém consegue viver vendo tudo isso.
Todas as nossas lutas são irmãs. Quem luta pela liberdade dos palestinos também luta contra o feminicídio. Também luta contra toda forma de opressão, toda forma de discriminação. As lutas libertárias são todas irmãs, cada uma com a sua especificidade, mas todas elas fazem parte de uma grande luta que busca o amor, a verdade, a liberdade. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam terra boa, que as sementes do Evangelho cresçam em nós e nos façam trabalhar, lutar, viver e morrer, para termos a eternidade dizendo: eu não me omiti, eu amei. Amém. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.